8 horas, na hora de nós iniciarmos aqui a nossa conversa, continuando o plano da eficácia. Essa é a 5ª live, o plano da eficácia. Ainda nós estamos não no começo, mas no meio, né? Dessa que na verdade, a parte mais complexa, mais longa e com mais substância para se examinar. Então nós vamos ver hoje, na vez passada, nós terminamos as capacidades. E eu devia ter entrado num tema que ela não é a mesma coisa, estão associadas, mas são diferentes. É a questão da legitimidade para a prática de atos. Em verdade, esse tema é muito pouco explorado doutrinariamente, né? Mas é um tema muito importante. A doutrina, em geral, passa por cima dele. Quando fala muito rapidamente. A legitimidade é mais usada, mais estudada na área do direito processual. Mas na área do direito material, ela é pouco analisada. E se faz muito uma relação da legitimidade em direito material com a legitimidade em direito formal. Que, na verdade, são coisas diferentes, apesar de relacionadas. Veja, o que é a legitimidade ou a legitimação? É a relação de titularidade do sujeito de direito em relação àquele objeto de que ele pode dispor ou não. Então, se eu tenho, por exemplo, um bem que me pertence, um bem imóvel que me pertence, eu tenho a capacidade, a legitimidade para dispor desse bem. Evidentemente, há limitações, como nós vamos ver mais adiante. Mas, na verdade, essa legitimação, toda pessoa é legitimada para exercer seu poder de dispor, o poder de endividar-se. E então a legitimação, ela tem uma relação direta com a capacidade, mas, como eu disse, a capacidade é estado pessoal. A diferença dela para a legitimação é que a legitimação é a aptidão da pessoa, do sujeito de direito, para praticar os atos jurídicos de disposição, ou de endividamento, ou de aquisição de direitos e de bens. Então, a diferença fundamental é essa. A legitimação é uma posição do sujeito de direito em relação ao objeto. Não há relação, vejam bem, nós vamos ver que não há relação entre sujeito e objeto. Mas essa aptidão está relacionada a isso. A posição do sujeito é de poder expor daquele objeto que é da sua esfera jurídica. Então, em geral, a legitimação é natural, está relacionada ao direito que você tem à sua esfera jurídica. Mas, excepcionalmente, a lei pode atribuir esta legitimação para a prática desses atos a terceiros, como é exemplo a posição do síndico na falência. Quem dispõe dos bens da falência, quem pode dispor, naturalmente autorizado, né,
quem pode dispor, quem pode receber pela falência, quem pode negociar pela falência é o síndico. A mesma coisa na sucessão de bens, o direito das sucessões. O inventariante tem a legitimação para administrar o patrimônio e praticar os atos relativos a esse. Essa legitimação excepcional criada por lei. A lei é quem define essa. Então não é a legitimação natural, que é aquela do titular do direito. Veja, são duas espécies básicas de legitimação. A primeira é a legitimação ativa, ou seja, aquela relacionada ao poder de dispor. Essa legitimação, esse poder de dispor das coisas, é um poder universal. Todas as pessoas têm, exceto quando existem alguns limites ou restrições. Qual é a diferença entre limitações e restrições do poder de dispor? Ou melhor, da legitimidade ou da legitimação para dispor do bem. Ou a lei, ou a natureza do direito é quem cria limitações. Ponte Miranda faz uma diferença que é muito adequada entre limitação e restrição. As limitações são decorrentes da lei ou decorrentes da própria natureza do direito. Por exemplo, um direito que é por natureza indisponível, você não pode dele dispor. É o caso, por exemplo, dos direitos da personalidade. Você não pode dispor do direito da personalidade, ou de quase todos os direitos da personalidade. Você não pode vender, não pode doar, não pode dizer que não quer mais. Você pode até não usar. É diferente entre você ter e usar. Se você tem a disponibilidade, você pode usar a hora que você quiser. Mas se ele é indisponível, você não pode transferir a outros, nem renunciar a esse direito. Direitos da personalidade, como o direito à honra, o direito ao nome. Uma pessoa, por exemplo, pode passar a vida inteira usando um apelido. Mas o nome dele, ele não perde o direito a ele, porque esse direito é imprescritível e indisponível. Ele pode até alugar, mas isso não é disposição, né? A disposição seria alienar o seu direito. A lei pode estabelecer tais e quais limitações a esse poder de disposição. O direito de família são direitos indisponíveis. Você não pode dispor desses direitos. E as restrições, essas são negociais. Você cria através de negócios jurídicos, de contratos e assim por diante. É o exemplo da inalienabilidade, da impenhorabilidade, da incomunicabilidade, da indivisibilidade de condomínio. Por exemplo, eu tenho um direito, eu tenho um bem que dou a alguém. Hoje essa restrição possível tem certas reservas, né? Você não pode mais estabelecer a incomunicabilidade nem a inalienabilidade ao seu bel prazer, pelo tempo que você quiser. Isso hoje, pelo Código Civil,
ela é impossível. Você tem que justificar por que você está fazendo aquela cláusula de indisponibilidade ou testamentária ou no próprio negócio jurídico. Se você não justifica, aquela cláusula é ineficaz, não é nula, ela é ineficaz, ela não impede que você exerça essa capacidade que você tem, essa legitimação que você tem. Vejam, as restrições são negociais, só podem ser adotadas quando registráveis. Então, se eu posso registrar no registro de imóveis as restrições sobre um determinado bem, então eu posso estabelecer essas restrições, que devem ser registradas, para que todos conheçam a existência dela. Para que ninguém pode dizer que, não, eu não sabia que não era inalienável esse bem. As não registráveis, você pode estabelecer restrições não registráveis, meramente obrigacionais. Essas não têm efeito real, não afeta o bem em si, mas apenas a sua possibilidade de praticar o ato jurídico. Por exemplo, eu posso fazer um contrato com um vizinho meu para que ele não edifique por mais de dois pavimentos, que ele não ponha lá naquele imóvel que ele tem, meu vizinho, um restaurante, ou coisa desse tipo. Então, nessas condições, essas não são registráveis. E como não são registráveis, se você quebra, você não respeita a restrição, não vai haver nulidade nem ineficácia daquele meu ato de disposição. Por quê? As coisas vão se resolver apenas no plano das perdas e danos, se aquela minha quebra da restrição causou danos à pessoa com quem eu tenho o negócio, pelo direito das obrigações eu vou responder por perdas e danos. Mas somente as registráveis é que podem ser objeto de restrições que afetam o próprio poder de disposição e tornam o objeto daquele direito objeto impossível. Isso é muito importante. Então, se eu atribuo a impenhorabilidade de um determinado bem, para fins de penhora, aquele bem é um bem, digamos assim, impossível. É um objeto impossível de qualquer negócio. Quer dizer, eu não posso fazer outro negócio jurídico e colocar aquele bem, por exemplo, penhorar aquele bem, ou hipotecar aquele bem. Por exemplo, quando você estabelece que um condomínio, isso pode ser feito pelos próprios condôminos, ou pode ser estabelecido no ato de doação ou no ato do testamento. Eu tenho um imóvel que dou a 4 pessoas e digo assim, este condomínio não vai poder ser desfeito. Vocês não vão poder dividir o bem. Isso aí é possível, mas temporalmente. Tem um prazo de vida de 5 anos. Depois de 5 anos, qualquer um dos condôminos pode exercer o direito de divisão. A mesma coisa, se entre eles estabelece um condomínio que seja... Isso é o condomínio comum. Condomínio sem que seja o edilício de edifícios, essa coisa que aí é
a regulação é outra. Essa é a legitimação ativa, que é a legitimação de dispor do bem. Isso é chamado normalmente pela doutrina de poder de disposição. E então esse poder de disposição na verdade, ela constitui uma legitimação ativa para dispor do bem. A segunda categoria, há duas espécies de legitimação. Uma é a legitimação para adquirir. E a outra, adquirir bens, né? E a outra é aquela para você poder se endividar. Se endividar naturalmente com quando afeta o patrimônio. Porque sem afetar o patrimônio, isso não entra nessa categoria. O Fontour, que é um famosíssimo autor alemão, o Fontour, ele estabelece, ele chama essas duas categorias de legitimação passiva. E eu estou usando essa mesma linguagem do Fontour. Então, passiva é aquela em que você não dispõe da coisa, mas você ou adquire a coisa ou adquire obrigações de dívidas que devem ser respondidas pelo seu patrimônio. Essas duas figuras, elas têm uma relação direta. A lei estabelece limitações bem específicas nesse setor. Por exemplo, para adquirir bens, o tutor não pode adquirir bem do seu pupilo. O curatelado ou o curador não pode adquirir bem do seu curatelado. O juiz da comarca onde vive o menor não pode adquirir bem do menor. O tabelião, o oficial, qualquer oficial inclusive de registro, não pode adquirir. O leiloeiro não pode adquirir o bem que ele vai leiloar. A testemunha do testamento não tem legitimação para adquirir pelo testamento. A concubina do testador, a mesma coisa. Esses são exemplos de limitações ao poder de adquirir. A outra figura é o poder de endividamento com comprometimento patrimonial. Isso ocorre bem no testamento, no casamento. Tanto seja esse endividamento, empréstimos que comprometam o patrimônio, ou garantias que você dê também que comprometem seu patrimônio. Por exemplo, fiança, aval. Um cônjuge não pode, a não ser no regime da separação total, um cônjuge não pode conceder aval, nem conceder fiança, nem alienar bem que seja do casal. Mesmo que seja só dele. Ele também está impedido. Isso aí é uma maneira de proteger o patrimônio familiar. Então, a responsabilidade patrimonial de quem se endividou, se o regime de bem permite isso. Senão, a parte daquele que não consentiu no endividamento, esse fica isento de responder por a dívida que ele não participou. Então,
toda a garantia, onerar bens, por exemplo, hipotecar um bem, ou dar em penhor um bem. Da mesma forma, esses são casos de não legitimação para o endividamento. Veja, nesses casos, se você transgride essa limitação, a sanção para isso é a anulabilidade. Enquanto que, nos outros casos de disposição e de aquisição, a consequência pode ser ou a ineficácia ou a nulidade do ato. Veja, quando alguém que não é dono aliena um bem que não é seu, esse negócio jurídico entre o alienante e o adquirente é um negócio jurídico obrigacional, válido, produz e eficaz. Ele produz efeitos. No entanto, ele não produz efeito em relação ao titular do direito de propriedade, ao dono do bem. Em relação ao dono do bem, esse negócio por nondômino é um negócio ineficaz. Não produz efeito nenhum. Agora, tem as suas consequências. Por exemplo, se o contrato é registrado, você terá que desconstituir o registro, porque o registro é independente, tem uma eficácia e uma validade independente do registro. Se há registro, enquanto houver registro, aquele registro prevalece e tem eficácia erga omnes. Por isso é que você precisa fazer a desconstituição do registro. Se se trata, por exemplo, agora, diferentemente, então, no caso desse do nondômino, essa relação entre o que adquiriu e o que vendeu, o que transferiu o bem, essa se resolve em perdas e danos. Aquele que vendeu o que não era dele é obrigado a restituir o valor do negócio e, não só isso, mas também, se houver perdas e danos, se houver má-fé, por exemplo, com perdas e danos que se acrescem a restituição desse bem. A nulidade do registro de imóveis muitas vezes implica a necessidade de uma ação reivindicatória, se o bem é imóvel. Veja, o Ponte Miranda faz essa distinção também muito pertinente entre ação reivindicatória e ação vindicatória. A ação vindicatória é relativa a bens móveis e a ação reivindicatória a bens imóveis. Então, desconstituído o registro, ou, então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Você vai ter que propor ação reivindicatória para que o bem volte para o seu patrimônio. Já se trata de bem móvel, que a transação, a alienação se resolve, ou melhor, se completa com a tradição da coisa, que é um ato-fato da tradição. Então, nesse caso, você tem que propor ação vindicatória para reaver aquele bem. E, naturalmente, em qualquer dos casos, com perdas e danos, se houver, naturalmente. Há uma disposição no Código Civil que é muito interessante e meio aliás, né, quando eu falei aqui com vocês na falta de legitimação, por exemplo, do juiz, do tutor e assim por diante, o Código Civil ele tem uma disposição que, na minha visão,
essa disposição não tem como ocorrer. É um suporte fático que não pode ocorrer. É quando a aquisição do bem do menor, ou daquele que você é impedido de ter, é para garantir um bem seu. Eu não sei como é que isso acontece. Certa vez, lá na faculdade, os meninos me reclamavam que queriam falar: professor, faça uma prova que a gente possa consultar as pessoas, que o senhor possa ir para a biblioteca, que possa fazer tudo e fazer essas reivindicações que são de brincadeira, né? Mas eles fazem com seriedade. Eu então digo: olha, eu vou fazer uma prova com vocês, para vocês e vocês podem consultar quem que vocês quiserem. Você tem 2 dias para me responder essa questão. Pode ir para a biblioteca e fazer. Aí fiz essa pergunta, dessa limitação. Aí com 2 dias voltou todo mundo: professor, isso não tem resposta não. Eu digo: eu sei. Vocês não queriam fazer uma prova que podia consultar qualquer pessoa? Porque até o Ponte Miranda, que tem solução para tudo, quando chega nesse dispositivo ele passa por cima. Ele cita e vai embora. Não explica, porque não tem como explicar, né? Então, essa figura é uma figura interessante, da aquisição de um bem para garantia do seu bem. Isso eu não sei como é que se faz, mas está lá no Código Civil e repetido. Vem do Código de 16, isso aí. Então, quando alguém não pode adquirir, tem limitações, ou restrição nem tanto, mas limitações ao poder de aquisição. Então, nesse caso, nós temos uma nulidade. A falta de legitimação torna nula a aquisição. No caso de pagamento indevido com imóvel, ou seja, alguém dá em pagamento de uma dívida um imóvel que é seu. E esse que adquiriu o imóvel, aliena esse imóvel, mas a hipótese é o pagamento ser feito indevidamente. Então ele faz o pagamento indevido com o imóvel, quer dizer, aquele que recebeu não devia receber, porque não tinha legitimação para receber, mas ele vai e aliena um terceiro. Enquanto ele e o que transferiu para ele estão só os dois, esse negócio se desfaz. Mas quando um terceiro entra nisso aí, entra o problema da boa-fé do terceiro. Então, nesse caso, a alienação, se for onerosa e de boa-fé, aquele que transferiu responde pelo valor recebido, mais as perdas e danos se houver má-fé. Então, se aquele que recebeu o bem que não lhe era devido, mas estava de boa-fé, pensando que ele era realmente o credor, e aliena esse bem, o resultado é que, na boa-fé, ele tem direito não, ele apenas responde pelo valor que recebeu. Por exemplo, o herdeiro aparente, que recebe da herança um bem de herança que ele não teria direito, que depois aparece o verdadeiro herdeiro. Então, ele responde apenas pelo que recebeu, se tiver de boa fé. Mas, se ele tiver de má fé, ele devolve o dinheiro e mais as perdas e danos. Isso quando ele transfere a terceiros, né? Porque se for a relação só entre os dois, não. Se a alienação que ele faz ao terceiro
é gratuita, ou se onerosa, é de má-fé pelo adquirente, não pelo alienante, o direito de reivindicação de quem pagou por erro, ele pode reivindicar. Ele tem o direito de reivindicar aquele bem. Então, antes disso, a coisa não se resolve com restituição de dinheiro, mas se resolve na má-fé, se resolve com a devolução do bem ao proprietário, ao verdadeiro proprietário. Bom, isso é o que é legitimação. Você vê que não tem nada de capacidade. Aquele que vai alienar um bem, ele precisa ser capaz e precisa ter legitimação. Se ele vai adquirir um bem, ele tem que ser capaz e ter legitimação. Se ele vai se endividar, ele precisa ser capaz e ter legitimação. Então a capacidade tem que estar sempre presente. E a legitimação, a capacidade é a aptidão de praticar o ato. E aquela da legitimação é o de dispor daquele bem ou daquele direito. Bom, então nós vamos agora, nós terminamos a parte de capacidade e legitimação. Agora nós vamos examinar o sujeito de direito, que eu comecei na outra aula a examiná-lo, né? Mas não deu tempo. Então nós vamos ver aqui. Quem é sujeito de direito? Primeira coisa, essa expressão, sujeito de direito, é uma expressão inadequada. Inadequada por quê? Porque o sujeito de direito é também sujeito de dever. Essa expressão abrange as duas espécies. O que se devia chamar a esse sujeito era sujeito jurídico, porque havia duas espécies de sujeito jurídico. O sujeito de direito e o sujeito de dever. Mas toda vez que a gente fala em sujeito de direito e vai explicar o que é sujeito de direito, a gente tem que chamar a atenção de que nesse conceito de sujeito de direito está também o sujeito de deveres. Porque ser sujeito de direito é poder estar numa situação, ou melhor, estar numa situação jurídica. Ter capacidade de direito. Vejam bem, capacidade de direito não tem nada a ver com a capacidade. Não tem nada a ver, não. É pressuposto de todas as outras capacidades. A capacidade de agir, ou de exercício, ou de gozo, ou de fato, do jeito que você melhor gostar da terminologia, essa capacidade depende de você ter a capacidade de direito, ou a capacidade jurídica. Capacidade jurídica é universal e é total. Todos temos, os que são pessoas e outros entes que não são pessoas, mas que a lei considera sujeito de direito. Sujeito de direito por quê? Porque esse sujeito de direito, ele tem pelo menos um direito, que é esse da capacidade jurídica. E no direito brasileiro nós temos outra capacidade que todo mundo tem, que é a capacidade de ser parte, que está na Constituição Federal Brasileira, que ninguém pode ser privado de defender em juízo os seus direitos violados. Então, toda pessoa natural e jurídica é sujeito de direito. Mas isso não quer dizer que capacidade de direito seja igual à personalidade. Esse equívoco, a doutrina sustenta de longa data. Mesmo porque essas outras figuras de sujeito de direito que não são pessoas são relativamente recentes.
Recente, quando eu digo que tem 300 anos, 200 anos, mas que vem do direito romano, aquilo tudo que essas não eram observadas, né? Então vejam o seguinte, essa terminologia você vê quase toda, é quase unânime isso, quase unânime. O próprio Ponte de Miranda, que é muito ciente e consciente dessa terminologia bem específica, ele, quando fala, diz que personalidade é igual a capacidade de direito. Uma coisa está ela. E há outros que falam que capacidade é a medida da personalidade. Isso é um negócio também meio complicado, que eu não consigo entender bem o que quer dizer isso. Mas, na verdade, isso está relacionado uma coisa com a outra. Veja, quais são os outros sujeitos de direito mais conhecidos? Eu vou citar os mais evidentes. Primeiro, o nascituro. Nascituro, o próprio Código Civil diz que a personalidade do homem começa... Do homem não, peraí, deixa eu consertar. O Código de 16 dizia isso. A personalidade do homem começa do nascimento com vida. Mas o feminismo reagiu a isso no começo do século passado e mais fortemente na metade do século passado, que era um absurdo falar que só o homem tinha capacidade, quando não era isso que a lei dizia, né? O que o Código dizia é que homem aí estava no sentido de ser humano, e não, como era muito comum, quando se falava em homem, no sentido de ser humano, abrangia também as mulheres. Mas hoje em dia isso é uma afronta, pelo que eu tenho visto por aí. Se diz isso, é uma afronta. Então, por isso, o Código Civil, nesse dispositivo, a comissão que fez a reforma do Código, ela colocou a palavra, em vez de homem, a palavra de ser humano. Mas a comissão da redação final, que foi presidida pelo deputado Fiuza, ele achou que aquele ser humano não era uma linguagem apropriada. Aí botou que a personalidade civil da pessoa. Então, nunca vi pessoa, por enquanto, não conheço nada que não seja pessoa que tenha personalidade. Eu acho que é uma redundância. A personalidade da pessoa é uma redundância. E isso eu já vi, inclusive, de autores estrangeiros gozando o nosso Código Civil, achando que ele é inferior ao anterior. O anterior, na verdade, era um código muito bem feito. Naturalmente, estava desatualizado, precisava ser revisto. Mas, quando foi feito, era uma peça de primeira ordem e reconhecido mundialmente como um código de alta categoria. Então, a comissão, quando ela tirou o homem e botou o ser humano, foi para atender a essa reivindicação das mulheres que queriam que se dissesse especificamente. Mas ele, em vez de botar homem e mulher, como o nosso querido e amado, como é o nome dele? O nosso que foi presidente da República, o do Piauí, e agora o nome dele não me ocorre. Como é o nome dele? Não. É o que ficou no lugar do teu querido Neves. Não tá batendo aqui não. Mas qualquer hora dessa isso vem. Mas veja, então é o Sarney. Olha ele aí. O Sarney que chama brasileiros e brasileiras no discurso dele, né? Então ele, em vez de fazer isso, né? Ficava até melhor. Botar homem, a personalidade civil do homem e das mulheres. E dizia então que
que ela seria do nascimento com vida, mas tem lá o parágrafo, a lei resguarda desde a concepção o direito do nascituro. Então o nascituro, só ao ser concebido, já tem seus direitos assegurados pelo Código Civil. Portanto, é um sujeito de direito. Segunda figura é o concepturo, ou o nondum conceptus, se você quiser usar uma expressão latina. O nondus conceptus é aquele que ainda não foi concebido. O que não foi concebido, ele pode não, pode, porque aí é uma questão de vontade. No testamento, alguém pode deixar os bens para a pessoa que for concebida de determinada pessoa. Por exemplo, eu deixo os bens da minha herança, eu deixo para o filho que nascer da minha filha fulana de tal. Então ele não está nem concebido. E mesmo depois da minha morte, há uma espera de 2 anos para que ele seja concebido. Esse concepturo, ele é sujeito de direito, porque aquele bem que foi destinado a ele, aquele bem fica reservado no testamento até completar os 2 anos. Se antes disso ele nascer ou for concebido, será dele, desde que ele nasça com vida, mesmo concebido, desde que nasça com vida. Então, eu recebi uma consulta de um dos nossos colegas que me prestigiam com a audiência, se o concepturo podia haver fideicomisso. Pode sim, e é exatamente, hoje no Código atual, você só pode fazer fideicomisso de pessoa futura, que é o concepturo. Então o concepturo, ele também é sujeito de direito. Todas as defesas daquele bem, toda a conservação, tudo isso é em nome dele, concepturo. Que se não for concebido dentro de 2 anos, ele deixa de ter direito àquela dotação testamentária. O espólio, que é representado pelo inventariante, o espólio, ele é o titular dos direitos e dos deveres. O espólio é quem recebe os créditos do falecido e é ele quem administra o patrimônio do falecido. Então, o espólio também é um sujeito de direito, como está relacionado diretamente à herança jacente e à herança vacante, que é aquele espólio que não tem ainda, ninguém sabe quem é o verdadeiro herdeiro, né? A herança jacente, enquanto não se identifica se há ou não herdeiro. Depois que se identifica que não há herdeiro, então ela passa a ser herança vacante e o bem passa a ser propriedade dos municípios, do poder público em geral, que é o município, ou a União, quando se trata de bens da região de fronteira, e do Distrito Federal, que lá não tem município, então a herança é dele. A massa falida também, os direitos e os deveres são da massa falida, que é representada pelo síndico. É também outro sujeito de direito que não é pessoa. As sociedades não personificadas são aquelas chamadas sociedades em comum, que está no Código Civil,
e a sociedade em conta de participação. Essas duas não são personificadas. A sociedade em comum é aquela fase em que ela existe sem ter registro, porque o registro é quem determina a personalidade jurídica da sociedade. Enquanto não registrada, ela é considerada um sujeito de direito sem personalidade. Então, o que é que acontece com ela? Todos os negócios de gestão feitas pelos sócios, quem responde é a sociedade. E os sócios respondem solidariamente e ilimitadamente por essas obrigações que foram por eles assumidas. E aquele que assumiu, que praticou o ato, que criou a obrigação, ele não tem o direito do benefício da ordem, que é o quê? Primeiro você executa aí a sociedade para depois me executar. Ele não tem esse direito, os outros têm. Os que não participaram do negócio têm. Mas aquele que participou, que praticou o ato, ele responde ilimitadamente e sem esse benefício da ordem. A sociedade irregular. Essa sociedade irregular, que é chamada em geral sociedade de fato, ela não tem nada de sociedade de fato. De fato seria fora do mundo jurídico. E ela não está fora do mundo jurídico. Ela está dentro do mundo jurídico. Mas com um defeito, uma deficiência na sua composição, no suporte fático da sua composição, que não permite que ela adquira a personalidade. Por isso é que eu chamo de sociedade irregular e não sociedade de fato. Porque, na verdade, ela não é de fato, mas de direito, embora irregular. É outra que tem as mesmas características da sociedade não personificada. Todas essas, no mínimo, além da capacidade de direito, ela tem a capacidade de ser parte, que é universal também. Então, todas elas se defendem e são acionadas em juízo, e só isso é o bastante para que ela seja considerada sujeito de direito. Porque, como eu disse, esse conceito de sujeito de direito que eu defendo é daquele que tem uma situação jurídica dentro do mundo do direito. Basta isso, uma situação jurídica. Outra, condomínios, consórcios, uma infinidade de situações em que você tem o sujeito de direito sem ser pessoa. Toda pessoa tem o chamado direito à personalidade. A personalidade é um direito da pessoa. Por quê? Porque a pessoa, no direito, quer queiram, quer não queiram, quem quiser que diga o contrário, mas a atribuição da personalidade é uma atribuição do direito a alguém. Não é natural. Essa história de dizer, ser pessoa é um direito natural, é um direito inato. É hoje. Mas se nós examinarmos historicamente a situação do sujeito de direito e da pessoa, nós vamos ver que o escravo, aquele que pedia o status libertatis, no direito romano, ele pedia às outras o status família e o status civitatis, que era o estado de ser cidadão romano, o status civitatis. O estado família é de ser filho de família, filho-família, como se chamava, e o status da liberdade. Se ele pedia esse... Aqui você era a chamada captis divinúcio. Você ia perdendo. Se você perdesse o status de família,
você tinha uma perda menor. O status civitatis, que era o estado de cidadão romano, era uma captis diminutio, diminuição da cabeça. A cabeça era o seu direito, que representava você. O status civitatis era uma captis diminutio média. E o status libertatis, que era o da liberdade, essa era a captis diminutio máxima, que você perdia todas as outras. Você era escravo e deixava de ser pessoa. Você passava a ser objeto de direito. Então, como eu me referi aqui na vez passada, descobriram lá em Roma, uma contabilidade de uma fazenda em que as pessoas, os escravos, eram animais falantes. Era assim que eles estavam registrados. Houve época em que o escravo era objeto de direito e não sujeito de direito. A gente não pode esquecer isso. Dizer, não, isso não existe, não existiu. Isso não é possível, isso aí. A gente tem que analisar as coisas cientificamente. E cientificamente a gente não pode ignorar nem ser arbitrário. Quando você diz assim, não, hoje sim, a personalidade é de todos os homens. Todos, sem exceção. Então, isso por leis internacionais, convenções internacionais e locais. Mesmo que você localmente não exista essa definição, você vai encontrar isso no direito das gentes. São esses tratados, essas convenções internacionais que estabelecem que toda pessoa, todo ser humano é uma pessoa. Então, isso é uma atribuição. Ser pessoa é um conceito que tem amplitude muito grande. Não é só jurídica, não. Ser pessoa, você vê isso na filosofia, você vê isso na economia, você vê isso na sociologia, e assim por diante, na filosofia. Então, ela pode ser vista e analisada sob vários ângulos. E um deles é o jurídico. Então, a personalidade é um atributo que o direito dá às pessoas naturais e outras que são criadas pelas pessoas naturais. Aliás, essa expressão de pessoa natural é do Código Novo, porque o Código Antigo falava em pessoa física. Mas achavam que isso era muito patrimonialista e que não devia constar isso. Então passou a ser pessoa natural. Mas isso também é insignificante. Então, a pessoa é um sujeito de direito. E ela é resultado de um fato jurídico. Nascimento com vida. Se aquele feto nasce com vida, respira fora do útero materno, como é o caso do direito brasileiro, a gente verifica que o fato jurídico do nascimento é que tem a eficácia de que aquele ser humano é uma pessoa do ponto de vista jurídico. Portanto, quando se diz personalidade jurídica, a gente pensa logo na pessoa jurídica. Mas não quer dizer isso. Quer dizer que é a pessoa no plano jurídico. Então, veja, o início, a personalidade, ela depende de um fato jurídico do nascimento. Então, ela tem o início e o fim da personalidade, né? O início é com o nascimento e o término com a morte.
Agora veja uma coisa interessante. O código, eu sempre fui um crítico desse código de 2002, porque para mim ele podia ser muito melhor, podia ser muito maior, mais dinâmico, tratar de questões mais atuais, coisa que ele não fez, né? Por exemplo, a personalidade termina com a morte. Presume-se a morte naqueles casos em que houve ausência e que o ausente tinha menos de 80 anos e essa ausência foi decretada há 10 anos. Se decretada por 10 anos e a pessoa tenha menos de 80, aos 10 anos se considera a morte presumida daquela pessoa. E se ela tinha 80 anos, mais 5 anos, ela é considerada morta. Isso é a morte presumida. Mas a morte presumida hoje no direito brasileiro tem outras, isso foi um avanço, tem outras possibilidades. Quando, por exemplo, a pessoa estava em risco de vida e era muito provável que ela tivesse morrido naquele acidente e desapareceu. Então é possível se decretar a morte, se reconhecer a morte judicialmente, sem a necessidade de decretar a ausência. Porque antigamente, quando você desaparecia, então era preciso decretar a sua ausência. Então era um processo lento, que levava 2 anos para se abrir, aguardava-se a sua vinda durante 2 anos, com publicações de editais. Hoje é 1 ano só. E então abria-se a sua herança provisória, né? Então, hoje em dia, então você tinha que esperar depois de terminar. Estão me dizendo aqui que eu tenho que acabar. Está na hora realmente, faltam 2 minutos para o nosso tempo. Então nós vamos ter que parar aqui. Eu quero novamente agradecer a vocês pela presença que me estimula muito de eu poder estar aqui conversando com vocês. Então continuo à disposição de vocês, os que precisarem de algum esclarecimento, que eu estou às ordens. Meu e-mail é m de Marcos, B de Bernardes, Melo com 2 L's, @uol.com.br. mbmelo com 2 L's, @.com.br. Espero vocês na próxima quinta-feira, se Deus quiser, e eu estiver ainda em condições, que eu acho que estarei, sim, sem dúvida nenhuma.